Ruth capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Queridos irmãos, a soberania de Deus faz com que um dia de trabalho normal passe a ser muito especial para uma pessoa e também para uma família. A viagem de volta para Belém foi longa e cansativa para Noemi e Ruth. E você está lembrado que a recepção não foi muito amistosa. A recepção não foi fraterna. Os belemitas não receberam com muito entusiasmo Noemi, vocês estão lembrados. Você também deve estar lembrado que no capítulo 1 tivemos duas dificuldades em lidar com os atributos de Deus. E esses dois atributos de Deus, que é a sua santidade e seu amor, sua justiça e seu amor. Como vimos, irmãos, muitos erradamente separam esses dois atributos. E mais grave ainda, é dizer que justiça e amor de Deus são antagônicos, como se cada um deles lutasse por um espaço no ser de Deus. Você deve ter visto pregações desse tipo. Pensar assim, irmãos, é um grande equívoco, porque os atributos de Deus formam um ser do caráter dele. Ele é um ser íntegro e inseparável. E nesse capítulo 2, amados, vamos lidar de novo com dois atributos aqui que temos muita dificuldade de lidar com eles, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas caminham juntas. E como nós gostamos de separar isso? Não podemos de forma alguma separar. O fato, irmãos, que o homem é responsável pelos seus atos. Deus não mandou Elimeleque mudar para Moabe. Deus não mandou Adão pecar e nem tentou para que ele fizesse isso. Mas tem uma coisa intrigante, amados irmãos, que a nossa mente finita não consegue abarcar. Nossa mente finita não consegue aquilatar. É a questão da entrada do pecado no mundo, juntamente com a justiça, a santidade e amor divinos. A nossa mente finita não consegue entender isso. Porque ao mesmo tempo que nós somos responsáveis pelos nossos pecados, diz a Bíblia que Deus, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como nós aglutinamos essas duas coisas e como que elas podem amoldar a nossa mente? Irmãos, é muito difícil para a nossa mente finita. Mas nós, irmãos, não fomos chamados para entender tudo. Nós somos chamados para crer na palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença em nossa vida. Agora, irmãos, nesse aspecto específico de Elimeleque, Deus já tinha preparado Ruth para se casar com Malom. E pasmem, né, queridos irmãos? Depois Deus tira Malom de cena para ela se casar com Boaz. Ela sabia disso? Não. Elimeleque também sabia disso? Também não. Noemi, muito menos. Mas era isso que estava no plano de Deus. Algum profeta de Deus sabia disso? Também não. Irmão, nós estamos lidando com um Deus soberano. Um Deus que pode tudo. Não um Deus que faz um contrato com você a curto prazo. Você já nasce, meus queridos irmãos, com um plano de Deus estabelecido para você. Então, somente esse plano vai sendo estabelecido dia a dia na sua vida. Temos dificuldade para lidar com a soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas, pastor, o que nós devemos ensinar? Os dois.
Soberania de Deus, a Bíblia diz que Deus é soberano, Ele manda, Ele tem um decreto eterno, e esse decreto é imutável, mas ao mesmo tempo também as Escrituras revelam que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pecados. E nessa noite, meus irmãos, nós quero falar sobre duas providências de Deus aqui. Deus faz a sua providência comum, convergir para uma providência especial. Deus tem poder de fazer isso. Uma providência tão comum, Ele torna essa providência especial. E Ele usa, irmãos, a necessidade inerente de todo ser humano. O versículo 1 e 2 aí, parece que estamos, irmãos, dentro de um slides, olhando a história de Ruth, a história de Noemi, e nós vamos dividir a tela. Por um lado nós vemos Deus agindo, por um lado nós vemos Ruth agindo. Quem está agindo então? Deus está agindo. Mas Ele age com o concurso do homem nesse aspecto. E é aqui que nós vamos ver, irmãos. Esse era mais um dia como os outros, nada diferente. Mesmo estando dentro de Belém, há necessidades que precisam ser supridas. E elas só podem ser satisfeitas com trabalho intenso e cansativo. A vida humana, a vida continua, e Noemi também continua mergulhada na depressão, continua mergulhada na amargura, na inoperância e na inatividade. E Ruth, olhando isso, você vê aí no versículo 1 do capítulo 2, tinha Noemi um parente, capítulo 2, versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Parece que ela estava dizendo para Noemi: olha, nós duas aqui, paradas, não vai adiantar muito. Nós precisamos agir. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar aqui, como diz Eclesiastes capítulo 11, olhando o vento passar, olhando a nuvem passar. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos trabalhar. Alguém aqui precisa trabalhar. E tudo, irmãos, começa com essa decisão, essa diligência de Ruth. E Ruth, e Noemi, melhor dizendo, não consegue, amados irmãos, correlacionar a chegada dela em Belém com a colheita da cevada. Ela não via nada, ela não está vendo nada. Deus foi tão gracioso que mediu os passos delas, melhor dizendo, para chegar naquele momento da colheita da cevada, mas para ela isso não é comum, muito comum. Esse detalhe, irmão, nem ao menos passou na mente de Noemi. Ruth também não sabe de nada, ela não tem experiência com Deus de Israel, então para ela é justificável essa ignorância. Noemi estava tão focada no seu problema, que até se esqueceu que ela tinha um parente do seu marido, muito rico, bondoso e temente a Deus. É o que o versículo 1 diz. Parece que ela tinha esquecido disso. As palavras do verso 1 vêm do próprio narrador da história, e não de Noemi. Isso me faz reforçar aqui que ela tinha esquecido disso. É o narrador que coloca esse texto aqui. E a intromissão de Boaz, irmão, feita pelo narrador, revela a intenção do Espírito Santo de nos levar para a pessoa do Redentor. E aqui também podemos dizer que o narrador não sabia que o que ele estava escrevendo viria a ser escritura sagrada e revelação do plano redentor de Deus. O narrador também não sabia. Por isso a tradição judaica diz que quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel, porque ele tinha ungido Davi e ele conhecia também essa história, mas ele não sabia, quando desenrolar dessa história de Ruth, que ela casaria com o Redentor. Olha, meus irmãos, as palavras aqui deste verso 1 mostra claramente que o Espírito Santo quer nos levar para a pessoa do Redentor. Mas para o narrador, ele só quer nos levar para capítulo 4, versículo 18, capítulo 4, versículo 18 até o 22. Vai para lá, por favor. Ele quer nos informar somente isso aqui com essa história. Capítulo 4, versículo 18 até o 22. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão,
Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ele queria chegar até aqui. A história dele era só até aqui. Mas Deus, irmão, tem um plano muito maior. Deus tem um plano muito maior. E dirige essa história para nos ensinar aqui, meus queridos irmãos, que o Redentor está em vista. Que nós não devemos focar, irmãos, nas dificuldades, nos problemas que nos cercam. Mas nós temos que olhar todos os atos redentores de Deus no passado. E olhar que essa redenção também já foi aplicada em nossa vida. E você vai observar que a partir desse capítulo 2, a figura de Boaz vai aparecer aqui 22 vezes. Noemi vai sendo apagada. A figura de Noemi vai ficando esparsa aqui nesse texto. Então temos o verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Vocês perceberam, irmãos, enquanto Noemi está focada nos problemas e na amargura, Ruth levanta-se da inoperância e vê que alguém precisa trabalhar. Mesmo que elas tivessem ajuda dos irmãos belemitas, contextualizando, mesmo que elas tivessem ajuda das irmãs da SAF, da igreja de Belém, essa ajuda não seria para sempre. Alguém naquela casa precisava trabalhar. E parece, irmãos, que Ruth demonstra conhecimento em Levítico capítulo 19, versículo 9 a 10. Parece que ela sabia dessa história. Diz lá o texto: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherá os bagos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o verso 2 do nosso texto revela algumas características de uma pessoa verdadeiramente convertida ao Senhor, queridos irmãos. Ela era uma mulher corajosa e que de fato manifestou fé verdadeira no Deus de Israel. Antes que ela tinha dito que o Deus de Israel seria o seu Deus, mas agora ela manifesta operosidade da sua fé. Ruth aqui está se comportando como uma verdadeira israelita. Até parece que ela que é belemita e Noemi é moabita. Parece que os papéis estão invertidos, de tanto que esta mulher demonstrou fé verdadeira no Deus de Israel. E a situação era ainda mais difícil, meus queridos irmãos, para esta mulher trabalhar no campo. Primeiro que era mesmo difícil uma mulher trabalhar no campo. E mais ainda naquela época que Juízes termina dizendo que não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria, o que achava mais reto em Israel. Não tinha, a lei de Deus estava sendo quebrada. E uma mulher trabalhar no campo sozinha com homens lá, ela corria o sério risco de ser violentada. É aqui que ela demonstra coragem, e é aqui que ela demonstra fé no Deus de Israel. Como que ela ia fazer trabalhar fora da cidade, no sol escaldante, para colher algumas espigas, para fazer algum bolo, algum alimento para elas e Noemi sobreviverem? Amados irmãos, nisso podemos pensar aqui sobre a fé genuína que essa mulher tinha em Deus. Ela, mesmo correndo risco, ela foi, porque ela foi confiada no Deus de Israel. A convivência com Malom, a convivência com a família de Elimeleque, e com certeza esta família ensinou a Ruth quem é o Deus de Israel, o que ele fez no passado. Isso, irmão, gerou fé salvadora nessa mulher. Quantas pessoas, irmãos, até hoje estão com medo de se infectarem com o vírus? Quantas pessoas estão com medo? Deixam de ir trabalhar nos campos do Senhor, deixam de vir ao local de culto para adorar a Deus, deixam de contribuir na casa de Deus com medo do seu dinheiro não ser suficiente para a manutenção da sua casa. Segundo Tiago, irmãos, essa fé inoperante, ela é morta. Fé sem obras é morta. E Ruth manifesta uma fé verdadeira aqui no Deus de Israel. Ela corria risco sim, mas ela foi confiando naquilo que contaram para ela sobre o Deus de Israel.
Deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele que me favorecer. Não é, talvez alguém possa me ajudar. Quem sabe alguém se compadece de mim. Não, ela tinha certeza que alguém iria ajudá-la. Ela disse, eu vou atrás daquele que me favorecer. Amados irmãos, quem crer em Deus estuda. Quem crer em Deus levanta cedo para trabalhar. Quem crer em Deus envia currículos. Quem crer em Deus telefona para um amigo. Quem crer em Deus sabe que Ele pode colocar no seu caminho alguém com espírito de amabilidade para te ajudar. A fé, irmão, nunca trabalha sem as nossas obras. Nunca. Quem crer em Deus, irmãos, age. Não adianta dizer que crer em Deus e dormir até tarde, não enviar currículo. Isso não é fé. Isso é inatividade, isso é Noemi e não Ruth. Precisamos, irmãos, aprender com essa mulher aqui. Ela cria sim no Deus de Israel. Quem crer em Deus, irmãos, faz pós-graduação, doutorado, vai em frente. Isso é fé. Isso é fé em Deus. E Deus pode, irmãos, usar alguém que você nem conhece para te ajudar. Eu tenho um testemunho muito pessoal disso na minha vida. Eu não vou contar aqui agora, mas em outra oportunidade eu vou falar para você o que Deus moveu para eu trabalhar. Como que Deus usou pessoas que eu nem conhecia. Mas, irmãos, entenda que essa mulher, ela manifesta assim a fé verdadeira no Deus de Israel. E nós podemos tirar uma lição aqui muito prática para a nossa vida, amados irmãos. Não li ainda na Bíblia Deus usando pessoas preguiçosas. Nunca vi. Nunca vi Deus usando pessoas indolentes, pessoas medrosas. Nunca vi. Todos aqueles que Jesus chamou para ser apóstolo estavam trabalhando. Todos. E é fato que Jesus deixa a sua rede e vem pescar homens. Todos eles estavam trabalhando. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro quando Deus lhe apareceu e disse, eu tenho uma missão para você. Fé e trabalho. E a máxima da igreja reformada, irmãos, orare e labutare. Ora e trabalhe. É assim que nós manifestamos fé, irmão, no mundo de crise. No mundo, irmãos, parece que está dando tudo errado. Fé no Deus verdadeiro, irmãos, é isso. É não ter medo. É ser prudente sim, mas não ter medo. É ser corajoso. É enfrentar a situação como Ruth enfrentou aqui. Pessoas medrosas, irmãos, são tiradas de cenas. Pessoas covardes não podem trabalhar no reino de Deus. Fé também pressupõe coragem, disposição para servir a Deus. Quer ver como Deus mudará a sua história? Prontifique-se a trabalhar diligentemente na sua obra. Deus vai mudar a sua história. Mas tem mais aqui, irmão. Ruth demonstrou respeito ao reconhecer a autoridade de Noemi sobre ela. Ela não ficou nervosa com Noemi. Ela diz, como se ela estivesse pedindo permissão à sua mãe, deixe-me trabalhar. Posso trabalhar, minha sogra? Irmãos, apesar da indiferença aqui de Noemi, Ruth lidava com sua sogra numa relação mãe-filha. Ela pediu autorização à sua sogra para sair, não para fazer um tour em Belém e conhecer a cidade, não é, mas era para enfrentar o sol escaldante de Belém. E ao agir assim, irmãos, ela demonstrou possuir um espírito nobre, porque tinha que enfrentar o calor intenso do sol nos campos de Boaz. Observe, irmãos, que ela não iria colher somente cereais no campo de Boaz, mas também ela colheria aquilo que ela plantou na sua relação com Deus e com a família do seu marido. Como veremos mais à frente, Boaz foi amoroso, gentil e protetor de Ruth. E isso é o resultado daquilo que ela vinha sendo com Noemi. É isso, amado. A maneira que ela tratava Noemi, a maneira que ela tratava sua sogra, Deus recompensou ela lá na frente. Deus colocou um Boaz na vida dela. Estas são, irmãos, as características de um coração regenerado por Deus, porque nossas ações revelam o estado do nosso coração. Aquilo que fazemos, aquilo que agimos, está revelando de fato o que está em nosso coração. Mas veja aqui agora, irmãos, o versículo 3. Veja aí o versículo 3 comigo. E ela se foi, chegou ao campo
e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Aqui, irmãos, até aqui, vemos um quadro do ponto de vista humano. Versículo 1 e 2 é um quadro do ponto de vista humano, mas agora é do ponto de vista de Deus. Trabalho, disposição, humildade, reconhecimento da autoridade, diligência. Mas agora, a partir desse verso 3, diante de nós, o quadro do ponto de vista de Deus agora estabelece. Mas mesmo assim, Ruth não sabe. Ela não sabe. Os trabalhadores dos campos de Boaz também não sabem. Aquela mulher não tinha ideia que ela iria se casar com o dono daquela vinha que ela entrou. Ela não tinha ideia disso. Ela tão somente foi trabalhar. Ela tão somente foi diligente. E ela se foi, diz o texto aqui, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Então ela sai da cidade e entra no perímetro rural de Belém. Não sei quantos quilômetros estava longe de Belém, mas ela sai e entra no perímetro rural de Belém. Há muitas plantações e essas lavouras não pertencem a um dono somente, tem muitos donos. Em qual dessas messes Ruth vai entrar? Ela também não sabe. Ela não sabe em qual dessas messes ela deve entrar. Ela olha uma à direita e olha outra à esquerda. E ela entra exatamente na vinha de Boaz. Como que Deus dirigiu a vida dela? Você também não sabe, meu amado. Você não sabe daquilo que Deus tem reservado para você. Tem um texto em Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Na época do profeta Miqueias, irmãos, estava havendo fome, estava havendo injustiça social, estava havendo uma corrupção dentro do povo de Israel. E muita gente estava desanimada em servir a Deus. O profeta Miqueias levanta e diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Ele foi uma voz profética naquela época, meus irmãos. Nós, irmãos, não podemos nos entregar no meio das dificuldades, das circunstâncias. Nós precisamos, irmãos, olhar para cima e saber que Deus cuida de nós. Mas Deus cuida de nós, irmãos, trabalhando, tendo fé nele, coragem. É isso que Deus cuida de nós, é desta forma que Deus cuida de nós. Irmãos, esse episódio levou um cristão a escrever: grandes coisas acontecem por começos pobres e improváveis. E o caminho do nosso abatimento pode se tornar, na providência de Deus, o caminho do nosso progresso. Deus pode usar o nosso abatimento para nos levar para um caminho do progresso. E é isso, nós não conhecemos a maneira secreta de Deus agir em nossa vida. Nós não conhecemos todos os contornos da providência de Deus agindo em nós. Nós não sabemos de nada disso. E o texto diz: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ela entrou por casualidade, diz o narrador. Esta é a visão que ele teve, por casualidade. Mas como nós estamos do lado de cá dessa história, como nós estamos do lado de cá da cruz, irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo guiou aquela mulher para entrar no campo de Boaz, porque era ali mesmo que Deus tinha preparado para ela entrar. Qual lado devo entrar? Talvez ela olhava para as plantações e de qual dessas vinhas eu devo entrar. Ela poderia ter pensado desta forma, e ela entra sem saber no campo de Boaz. E conforme o verso 7 diz, essa mulher é uma mulher gentil, nobre e educada. O verso 7 diz que ela pediu permissão aos servos para rebuscar. Ela é educada, humilde. Posso colher aqui? A lei já dizia que podia, mas ela pediu permissão para entrar naquela plantação. E os servos de Boaz também, irmão, não sabiam quem era aquela mulher. Os servos de Boaz não sabiam que ela ia ser a sua patroa. Amados irmãos, como que Deus faz, como que Deus muda as coisas. Se voltarmos ainda, irmão, mais na linha do tempo, vemos que Ruth era descendente de quem? De Ló, sobrinho de Abraão. Ruth veio de um incesto, onde as filhas de Ló se engravidaram do próprio pai. Esta é uma história horrível,
E Ruth veio deste galho, que é tão horripilante só de mencionar. Mas Deus, irmão, junta tudo isso. E o ato sórdido das filhas de Ló, que embebedaram seu pai para ter filhos com ele, desse tronco podre nasce um rebento chamado Ruth, a ancestral do nosso Redentor. É maravilhoso isso. É de nos tirar o fôlego isso. Como que Deus faz, irmãos, na nossa vida. Como que Deus age na nossa vida. Então somente precisamos crer nele. Trabalhar, fé, diligência, educação, nobreza, tudo isso estava, irmãos, na vida de Ruth. E aqui, amados irmãos, nós vemos que todo pecado, que todo ato sórdido do homem, que todo estratagema do mal serve de material para Deus estabelecer o seu eterno propósito. A linhagem de Ruth não era nada convencional, mas quem diz que Deus necessita de convenção? Deus não necessita de convenção. Quem diz que Deus está preso à convenção? Quem diz que Deus obedece à convenção humana? Deus faz, irmão, o pecado virar pó. Deus humilha o homem orgulhoso. O Senhor coloca o rosto do homem no pó e, irmãos, estabelece o seu plano. E nós fomos olhar, irmãos, quem era também Raabe. Se nós pegarmos a linha também de Raabe. Então, irmãos, ele faz um movimento intenso e penoso o dia inteiro de abaixar e levantar. Pensa que serviço penoso para Ruth. Colhe algumas espigas ali, abaixa aqui, para um pouco para beber água, e isso vai o tempo todo, o dia inteiro. E nesse processo, irmão, lentamente o seu recipiente vai enchendo de grãos. Com isso, Deus reduz, irmãos, a família de Noemi a uma necessidade profunda, quebra o orgulho dela e aplica a sua providência graciosa. Como que Deus age na nossa vida? Nisso vemos, irmão, dois propósitos distintos. O propósito de Ruth era colher algumas espigas para mantimento dela e também da sua sogra Noemi. Este é o campo da naturalidade. É o que chamamos na teologia de graça comum. Porque Deus dá alimento a todos. Usa o trabalho como meio para a nossa subsistência. Não há nada sobrenatural aqui. Nenhum vento forte, nenhum mar sendo aberto. Não vemos muros como fortalezas caindo, não vemos rocha dando água, não vemos maná caindo, mas Deus está agindo com sua providência.